Plutão em trânsito pela 10ª casa. 10ª casa. O trânsito de Plutão através da 10ª casa é muito poderoso, afetando não apenas nossos objetivos na carreira profissional, como ainda ajudando-nos a chegar a uma compreensão mais profunda daquilo que somos e de por que estamos no mundo. Isso pode acontecer de muitas formas diferentes. À medida que Plutão se aproxima da cúspide da 10ª casa, podemos nos sentir cada vez mais insatisfeitos com o trabalho que estamos realizando. A natureza da nossa própria carreira profissional pode ser colocada em questão. Será a profissão certa para nós? É suficientemente motivadora? Por onde quer que Plutão transite, reduzimos a pedaços, alteramos ou destruímos circunstâncias existentes com o objetivo de criar novas circunstâncias. Muitas vezes queremos romper com o antigo para construir o novo. Nem todos terão a experiência do trânsito de Plutão pela 10ª casa. Mas se isso ocorrer, esse trânsito frequentemente indica que estamos mais prontos do que nunca para seguir a carreira que sentimos ser a mais certa ou verdadeira. Algumas dessas pessoas sentem um chamado, escolhendo sua verdadeira vocação durante esse trânsito, ou descobrem a ambição pela primeira vez em sua vida. Em alguns casos, sob esse trânsito, podemos ser forçados a uma mudança de carreira quando nossa função não é mais necessária e por meio de alguma outra circunstância semelhante. Se existe necessidade e desejo de mudança e não temos a consciência desse fato, podemos provocar inconscientemente um patrão a nos despedir ou o fracasso de nosso negócio para liberar a busca de uma nova linha de trabalho. Em muitas cartas que tenho examinado, pessoas com esse trânsito abandonam um emprego. Por uma questão de princípios, chegam a um ponto no qual não conseguem mais tolerar os métodos de trabalho aos quais estão submetidos. Não importa como isso aconteça, Plutão encontrará alguma maneira de efetuar mudanças nessa área da vida. Seria preferível, ao invés de mudar completamente de ocupação, a permanência no mesmo campo de trabalho, mas que houvesse um envolvimento com um aspecto ou enfoque dele que nunca tentamos anteriormente. Muitas vezes, Plutão mexe com questões relacionadas com poder, e seu trânsito pela 10ª casa pode manifestar-se de várias formas. Tenho visto pessoas promovidas e posições de maior poder na sua esfera de trabalho, onde Plutão em trânsito trouxe autoridade sobre outras pessoas, como se elas tivessem obtido uma oportunidade de explorar de uma maneira mais completa como lidar sabiamente com o poder. Foi esse o caso de Tony, promovido para um cargo mais elevado quando Plutão cruzou a cúspide de sua 10ª casa, época em que descobriu que exercer o poder inteligentemente não era uma tarefa fácil. Logo depois de assumir a sua nova função, ele implementou mudanças na programação de trabalho que despertaram o antagonismo de muitos de seus subordinados. Determinado a não deixar que passassem por cima de seu comando, ele fincou o pé e estabeleceu uma linha dura. Não demorou muito para que se organizassem protestos e Tony, descobrindo com uma grande confusão em mãos.
No fim, os diretores da organização precisaram ser chamados a resolver as dificuldades. Eles deixaram claro que Tony, a menos que ele aprendesse a exercer sua autoridade com mais sensibilidade para com seus subordinados, ele não continuaria por muito tempo em seu novo posto. Foi recebendo uma autoridade maior e a partir dos erros que cometeu logo no início que Tony aprendeu com esse trânsito os usos e abusos do poder. Plutão cria intrigas e lutas pelo poder em qualquer casa pela qual estiver transitando. E à medida que se movimenta pela 10ª casa, podemos descobrir um envolvimento maior em lutas contra nossos companheiros de trabalho, chefes ou empregados. Esses conflitos podem despertar complexos de nossa infância. Em outras palavras, questões de poder não resolvidas entre nós e nossos pais reaparecem na forma de lutas contra figuras de autoridade ou colegas de trabalho. E precisamos determinar e reavaliar quaisquer motivos ocultos e subjacentes que alimentem nossa ambição e desejo de poder ou sucesso material. Será que estamos tentando ser bem-sucedidos para agradar nossos pais? Estaremos procurando reconhecimento para provar às pessoas que temos valor ou somos dignos de ser amados? Será que sofremos tanto nas mãos dos outros quando éramos jovens que agora precisamos desesperadamente do poder para nos sentirmos seguros? De uma forma ou de outra, durante esse trânsito, Plutão encontrará uma forma de entrar na situação do trabalho. Um patrão pode morrer, ir embora ou ser substituído por outra pessoa. Podem estar acontecendo no nível executivo reuniões e negociações secretas que terão um efeito profundo na direção da empresa. Podemos acordar um dia e descobrir que a empresa na qual trabalhamos foi incorporada por uma outra organização que tem planos de implementar importantes mudanças nos procedimentos de trabalho. Uma carreira profissional que estamos seguindo nessa época pode ser de natureza plutônica, psicologia, medicina, ciência ou jornalismo, investigativos, política, mineração ou até mesmo pesquisa atômica. Podemos estar promovendo um movimento para reforçar instituições sociais desgastadas ou obsoletas. Esse trânsito de Plutão também pode significar que nos tornamos intensamente envolvidos ou obcecados com um trabalho a qual nos ligamos durante esse período. Em Planetas em Trânsito, Robert Hend enfatiza que Plutão em trânsito na 10ª casa frequentemente estimula um desejo de assumir o controle ou dominar situações ou os outros. Ele adverte que se agirmos com crueldade para atingir nossas metas, nessa época é provável que, em consequência disso, haja sofrimento. Com Plutão em trânsito na 10ª casa, há uma boa probabilidade de sermos pegos em flagrante, no caso de nos comportarmos de maneira indireta ou ilegal. Algumas pessoas com esse trânsito precisam ter muito cuidado para não atrair o escândalo público, a humilhação ou a queda profissional. Em Trânsitos, o tempo da sua vida, Beth Landstein repete a advertência de Hend, ao aconselhar as pessoas com Plutão em trânsito na 10ª casa a não se envolverem em golpes, fraudes ou negócios escusos. Eu concordaria com ambos. Pode ser adequado perseguir avidamente nossos objetivos enquanto estivermos sob esse trânsito, mas é mais seguro fazê-lo honestamente e seguindo as regras estabelecidas. A 10ª casa também está associada com mãe ou pai, dependendo de qual deles, na opinião do astrólogo, se adequa melhor a essa casa.
Se assumirmos que a 10ª casa significa a mãe, o trânsito de Plutão pode indicar aqui um período durante o qual ela está passando por experiências de transformação em sua vida. Podem ser experiências positivas, mas em alguns casos podem se tratar de doenças ou de enfrentamento de problemas emocionais difíceis. Em certos casos, esse trânsito coincide com a morte de um dos progenitores, especialmente no momento em que Plutão estiver cruzando a cúspide da 10ª casa. Quando vejo Plutão em trânsito aproximando-se da 10ª casa, da carta de um cliente e descubro que a mãe é idosa e está doente, eu o aconselho a fazer todo o possível para solucionar problemas emocionais irresolutos que ele, porventura, tenha com ela, uma vez que ela pode falecer durante esses trânsitos. A perda de um dos progenitores em qualquer momento de nossa vida provocará dor e confusão profundas que precisam ser enfrentadas e vividas, mas as reações serão sentidas com força muito maior com Plutão em trânsito na 10ª casa, especialmente se não estivermos preparados. Também é possível que, sob esse trânsito, a morte de um dos progenitores nos liberte de restrições e inseguranças que há muito tempo vínhamos sentindo por sua causa. E nesse caso, podemos, em consequência, nos sentir renascidos. Mesmo se a morte de um dos progenitores não for iminente ou previsível, a penetração e a movimentação de Plutão na 10ª casa é um momento para fazer um balanço de como estamos em relação aos nossos pais. A influência transformadora de Plutão pode ajudar-nos a esclarecer problemas e bloqueios difíceis que se estabeleceram entre todos nós. Podemos ser incapazes de enfrentá-los cara a cara, expondo nossos sentimentos ou tudo aquilo que gostaríamos de dizer. Mas podemos, ao menos, solucionar questões não resolvidas com nosso pai ou nossa mãe interiores, buscando a ajuda de um terapeuta ou conselheiro ou descobrindo algumas maneiras de fazermos isso sozinhos. Em alguns casos que pude observar, esse trânsito ocorreu muitos anos depois da morte de pai ou mãe. E mesmo assim, mexeu com problemas irresolutos em relação aos progenitores falecidos. Mesmo se nossa mãe ou nosso pai já morreram, Plutão em trânsito pela 10ª casa pode pedir que trabalhemos para transformar finalmente nosso relacionamento com eles, libertando-nos da culpa, raiva e ressentimento, para que possamos viver a nossa própria vida de uma maneira mais completa.